agora sim nós vamos entrar na parte final do nosso curso. Nós vamos enfrentar duas questões de concurso público. Antes, porém, eu vou trazer para você qual que é a técnica que eu sempre usei em provas objetivas. Anota aí, primeira coisa que você tem que fazer, controlar o tempo. Você tem que saber qual o tempo que você vai ter que fazer para fazer aquela prova e qual o número de questões que você vai enfrentar naquela prova. Você tem que treinar na sua casa, responder testes no tempo programado. Você vai se organizar previamente. Então você vai realizar vários testes na sua casa, vai cronometrar para que você tenha a segurança de que no dia da prova você vai conseguir cumprir aquelas questões no tempo disponibilizado para você. É uma falha grosseira você não conseguir cumprir o tempo. E para isso, você precisa treinar. Tudo é treino, gente, em concurso. Você tem que treinar a fazer teste. E não é só treinar a fazer teste para conhecer as questões que estão sendo examinadas, para avaliar o seu aprendizado, também para calcular o tempo de realização de prova. É fundamental você ter o tempo da prova. Isso vai te dar mais segurança. Isso vai evitar que você perda pontos numa prova dessa. Então, primeira observação, calcule o tempo que você vai ter para fazer cada teste. Além disso, o que é interessante você fazer nessa prova? Você sempre vai deixar um tempo disponível para você voltar àquelas questões que você não conseguiu resolver de pronto. Você vai perceber que existem questões que vão te deixar em dúvida. Algumas você vai ter certeza e vai assinalar. Outras você também vai ter certeza que não sabe. Em relação a essas, assinala, já chuta. Chuta logo de cara, não deixa para o final da prova, não. Se você sabe que você não sabe, é uma questão que você realmente não estudou aquele tema, não é que você está em dúvida, ou você não está lembrando, você não estudou aquele tema, você tem certeza? Já chuta, não perde tempo com essa questão. Aí você vai assinalar aquelas questões que você está em dúvida. Então você vai respondendo os testes que você tem certeza. Então, os que você tem certeza, o que você acredita saber, você responde. O que você tem certeza que você não sabe, responde também, já chuta. Não perde tempo com eles. E os que você está em dúvida entre uma, duas, três opções, você estudou o tema, mas não está vindo, sua memória não está fresca, você circula, vai circulando. Ao final da prova, você vai voltar nessas questões circuladas. O seu cérebro, ele tem um mecanismo que ele vai recuperando as informações lentamente. Então, muitas vezes, esse tempo que você dá para o seu cérebro possibilita que quando você volte nessa questão, você se lembre melhor do tema e acerte a questão. Então, essa técnica que eu usava e que sempre me ajudou muito em questão objetiva. Primeiro, conhecer o tempo de prova, você tem que treinar o tempo de prova, tempo para passar a questão para gabarito, você tem que deixar um tempo de sobra para voltar nas questões que você estava em dúvida. As questões que você tem certeza que você não sabe, você já chuta logo de cara. Isso você vai ganhar tempo, qualidade e eficiência na realização dessa prova. São as técnicas básicas para fazer uma questão de prova objetiva. Agora vamos enfrentar. Trouxemos aqui, acompanha no seu guia de aula, duas questões de concurso público. A primeira do Ministério Público de São Paulo. Né? Então lá, traz o enunciado. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Primeira, considera-se consumidor, para os efeitos de proteção legal, as pessoas jurídicas, ao adquirir bens e insumos para seu processo de produção na condição de destinatário final. Resposta errada, já pode riscar. Essa alternativa está errada. Lembra, a gente estudou o conceito de consumidor em sentido estrito, artigo 2º do CDC. Consumidor, em sentido estrito, é o destinatário fático e econômico do produto, o que significa dizer que é aquele que adquire o produto ou serviço para o seu fim pessoal, fim familiar, e não para incrementar a sua atividade. Olha o enunciado. Pessoa jurídica que adquire bem o insumo para o seu processo de produção na condição de destinatário final. Isso não é consumidor. Aplicada a teoria finalista, que é hoje a mais aceita no STJ, isso aqui não é consumidor. Pessoa jurídica que adquire bens de insumo para incremento da sua atividade profissional não é consumidora. Então a alternativa é A. A alternativa errada você já risca. Uma outra técnica, hein? Você já tem que ir eliminando. Muitas vezes você não sabe, você usa técnica de eliminação. Vai eliminando aquelas que você tem certeza que estão incorretas para você não ficar perdendo tempo com elas e se organizar de uma maneira mais eficiente. Alternativa B. O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade pelo fato do produto ao fabricante, ao produtor, ao construtor e ao importador, vírgula, mas não ao comerciante, que será responsabilizado apenas em circunstâncias determinadas, expressamente previstas pelo Código.
A B está certa. Essa alternativa é a alternativa correta. E eu vou explicar por quê. Você lembra que a gente estudou responsabilidade civil pelo fato do produto? Qual que é a técnica de responsabilização no CDC? Se a ideia do legislador é punir todos os fornecedores, é utilizado a expressão fornecedor, como gênero. Se a ideia é responsabilizar apenas alguns fornecedores, se há identificação dos agentes econômicos, fornecedores, então somente esses identificados, nomeados, que vão ser responsabilizados. Artigo 13, você lembra? Responsabilidade civil pelo fato do produto? A CPI do fabricante, eu até trouxe aquela sigla. Quais são os fornecedores responsáveis? É a CPI do fabricante. Construtor, produtor, importador e o fabricante. São os 4 responsáveis em caráter principal. Só que, subsidiariamente, o comerciante também pode ser responsabilizado. Quando que ele vai ser responsabilizado? Naquelas 3 hipóteses do artigo 13, inciso 1º, 2º e 3º. Inciso 1º, quando ele não identifica o fornecedor real. Inciso 2º, quando ele identifica mal o fornecedor real. Inciso 3º, quando ele não conserva bem os produtos perecíveis. Então, nessa hipótese, provadas essas circunstâncias, expressamente previstas pelo Código, o comerciante também será responsabilizado. Então, essa alternativa está correta. Ela trouxe aqui a CPI do fabricante, mais o comerciante que responde em caráter subsidiário. Vamos ver, então, porque as outras estão erradas. O Código Civil vigente, alternativa C. O Código Civil vigente previu a desconsideração da personalidade jurídica de maneira mais ampla do que o Código de Defesa do Consumidor. Assim, essa matéria, considerando o chamado diálogo das fontes, deve ser regida pelo novo Estatuto Civilista. Veja, essa alternativa está dizendo que o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica é tratado de maneira mais ampla, mais abrangente no Código Civil. E por ser mais favorável ao consumidor, o tratamento do Código Civil deve ser aplicado no CDC. Olha, é exatamente o contrário que a gente estudou. Você lembra? A gente estudou que a desconsideração da personalidade jurídica ela foi introduzida, positivada no ordenamento jurídico pelo CDC, e de maneira inovadora. E a proteção do CDC é muito mais abrangente que no Código Civil. Por quê? O Código Civil exige não só a prova da insolvência do devedor, exige também a prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O Código de Defesa do Consumidor se contenta com a insolvência. A simples insolvência, quando provada, é suficiente para o juiz afastar a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Então, a proteção do CDC é muito mais abrangente que a do Código Civil. Essa opção está absolutamente errada. Alternativa D. O Código de Defesa do Consumidor prevê 3 tipos de vícios por inadequação do produto durável ou não durável. Vícios do produto. Vícios de impropriedade, vícios de diminuição de valor e vícios de disparidade informativa. Até aqui está correto. São esses mesmos tipos de vício do produto. Agora, a parte final da alternativa. Todos esses vícios se resolvem da mesma forma que os vícios redibitórios previstos no Código Civil vigente. Aqui está errado. Veja, o vício do produto, o vício do serviço, ele confere um rol maior de soluções reparatórias para o consumidor. O consumidor, quando está diante de um vício do produto, que é o caso, ele pode optar, primeiro, pela substituição do produto por outro de igual espécie, gênero e qualidade. Segundo, pelo abatimento do preço. Terceiro, pelo desfazimento do negócio com a restituição do valor que ele pagou. Então, são 3 as alternativas reparatórias quando o consumidor está diante de um vício do produto. O Código Civil, vocês estudam isso com um professor da cadeira de Direito Civil, quando a gente fala em vício redibitório, o vício redibitório só confere 2 alternativas reparatórias. Quais são? A redibição do contrato ou o abatimento do preço. Só 2. CDC, 3. Por isso que está errada essa alternativa. Os vícios não se resolvem da mesma forma. Os vícios redibitórios e os vícios do Código do CDC. As alternativas reparatórias do CDC são muito maiores, são mais amplas. Bom, por que a E está errada? A pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou serviço prescreve em 30 dias. Opa! Fato do produto ou do serviço prescreve em 30 dias? Não. Qual que é o prazo prescricional do fato do produto ou serviço? 5 anos. Esses prazos de 30 e 90 dias, para começo de conversa, não são prescricionais, são decadenciais. E não tem nenhuma relação com a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Eles guardam pertinência com o quê? Vício do produto ou do serviço. Então, essa opção trocou os prazos, trocou as bolas e trocou os vícios. Ok? Está errada. Bom, vamos analisar, então, a segunda questão que nós trouxemos para você.
A correta é a letra B, conforme já disse. Bom, segunda questão de concurso. Também no Ministério Público do Estado de São Paulo. Assinale a alternativa correta. Primeira, o Código de Defesa do Consumidor ampara o direito de arrependimento, podendo o consumidor devolver os produtos que tem adquirido no estabelecimento do fornecedor no prazo de 7 dias. Aqui, cuidado com o cansaço. O cansaço pode fazer você ler essa questão, puta, facinho, tá certo. Não, tá errado. Olha a pegadinha aqui. Podendo o consumidor devolver os produtos que tem adquirido no estabelecimento do fornecedor? Não. O direito de arrependimento é quando esses produtos são adquiridos ou serviços fora do estabelecimento do fornecedor. Dentro não tem direito de arrependimento. Por isso que está errada essa alternativa. Tá? Produtos adquiridos fora do estabelecimento. Alternativa B. Nos contratos de consórcio, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações, pagas em benefício do credor. Então, são nulas de pleno direito aquelas cláusulas de decaimento, que estabelecem a perda total das prestações quando o consumidor se torna inadimplente. Até aqui está correto. Nós estudamos que cláusula de decaimento, que estabelece perda total das prestações pagas, é abusiva, é nula de pleno direito. Até aqui está correto. Vamos ver a continuidade. Bem como é considerada abusiva, portanto, são nulas de pleno direito, o desconto da vantagem oferida com a fruição do bem quando da restituição das parcelas quitadas. Essa segunda parte está errada, eu vou explicar por quê. Nós já estudamos que a abusividade ela guarda relação com a perda total das prestações. E nós já vimos que perda parcial, cláusula penal compensatória, que estabeleça uma perda parcial, ela é possível, desde que razoável. Quais são os parâmetros? Vantagem usufruída pelo consumidor. E é exatamente aqui a hipótese. Olha, nos contratos são nulas de pleno direito, nos contratos de consórcio, as cláusulas estabelecem a perda total. Até aqui está correto. Bem como o desconto da vantagem oferida com a fruição. Aqui nós temos o quê? Uma cláusula que estabelece uma perda parcial. A perda parcial em razão da vantagem que o consumidor obteve com a fruição daquele bem, essa não é uma cláusula abusiva. É possível, então essa alternativa está errada. Essa segunda parte, dessa parte final da alternativa está errada. É possível, sim, o desconto dessa restituição dos valores correspondente à vantagem que o consumidor teve ao usufruir aquele produto. Alternativa C. Considera-se enganosa a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Enganosa? Discriminatória? Aqui a gente já pode até parar. O que é enganosa? É aquela que induz em erro o consumidor. É aquela que induz em erro o consumidor. O que é abusiva? Esse aqui é o conceito de publicidade abusiva. Considera-se abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, se aproveite da deficiência de julgamento, experiência da criança, desrespeita os valores ambientais, ou seja, é capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua segurança e saúde. Conceito de publicidade abusiva e não enganosa, então a alternativa C também está errada. Alternativa D. A publicidade suficientemente precisa, veiculada nos meios de comunicação, vincula o fornecedor, podendo o consumidor, no caso de recusa do cumprimento da oferta, exigir o seu cumprimento forçado, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato com a obtenção da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos. Essa alternativa está correta. Artigo 35 do CDC. Princípio da vinculação da oferta. É feita uma oferta com precisão. Se essa oferta é veiculada com o mínimo de precisão, ela vincula o fornecedor. Se o fornecedor se recusa a cumprir essa oferta, quais são as alternativas colocadas à disposição do consumidor? Artigo 35, exatamente essas aqui. Ó. Ele pode exigir o cumprimento forçado dessa obrigação, dessa oferta. Ele pode aceitar um outro produto equivalente ou rescindir o contrato com a obtenção da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos. Então, esse artigo está em perfeita consonância com essa alternativa com o artigo 35 do CDC. Então, aqui, aplicação do princípio da vinculação da oferta, alternativa correta. Por que a E está errada? Vamos ver por que se a D está certa, a E está errada. Obrigações iníquas são aquelas obrigações cruéis, perversas. Esse é o conceito de obrigações iníquas. Abusivas, aquelas que
atentam contra os padrões éticos da sociedade, obrigações que colocam o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito. Está aqui perfeito, artigo 51, inciso 4º, hein? Até aqui está correto. Será que nós vamos ter duas alternativas corretas? Ensejando a rescisão do contrato e a condenação do fornecedor em perda de dano. Aqui está o bombonzinho envenenado, hein? Aqui está a pegadinha. Aqui que é o problema dessa alternativa. Ensejando a rescisão do contrato. Você lembra que a gente estudou? Cláusula abusiva, consequência, nulidade de pleno direito. Qual que é um dos princípios que norteiam a proteção contratual do consumidor? O princípio da preservação do contrato. Reconhecida a nulidade de uma cláusula, o juiz vai declarar a nulidade dessa cláusula, mas vai preservar o contrato. Essa é a regra. Exceção, quando não for possível restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Quando não for possível superar o desequilíbrio das prestações. Essa é a regra. E aqui está falando que a consequência imediata da nulidade dessa cláusula abusiva é a rescisão do contrato. Nada a ver. Está errada essa alternativa. Aqui é um bombonzinho envenenado, você não pode mastigar esse bombonzinho. Bom, aqui a gente encerra o nosso capítulo de Direito do Consumidor. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço a sua confiança em nosso trabalho, estamos à sua disposição e o nosso objetivo só vai ser alcançado quando você passar no seu concurso. Esse é o nosso objetivo, ajudar você a passar no seu concurso. Isso aqui é uma ferramenta importante para você. É uma ferramenta importante para você. Nós estamos trabalhando para isso, estamos juntos nessa. E o fato de você ter assistido a nossa aula até o último capítulo, até a última aula, você ter me aguentado, me aturado por todas essas aulas, demonstra que você é uma pessoa determinada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem força de vontade. Você me aguentou por 20, quantas aulas? 20? Quantas aulas, Marião? Pergunta para o Juliano aí, quantas aulas foram? Essa aqui é a aula número... Nossa Senhora! É aula que não acaba mais de direito do consumidor, você ficou até o fim. Você já tem uma característica importante para a aprovação. A determinação. Você está determinado a passar nesse concurso. E a determinação é o principal combustível para você ter disciplina. Determinação é importante para você ter disciplina. E outro aspecto que você tem que ter bastante atenção, tem que ter foco. Foca um objetivo. Não sai atirando para todo lado, não. Foca um objetivo. Mira no seu alvo e vai igual um míssil. Eu te garanto que você vai chegar mais rápido no seu destino, hein? Mira no seu alvo e vai igual um míssil. Obrigado pela confiança.